Oi pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala Eu e Pai Nung. Eu sou Sérgio de Andrade, comunicador do projeto Eu e Pai Nung, e hoje o podcast a gente vai abordar sobre a biodiversidade na Amazônia. Comigo aqui, dois convidados, dois engenheiros florestais. Engenheiro florestal, viu? Quero só alertar aqui aos meus colegas comunicadores também que engenheiro florestal não é engenheiro ambiental. Estamos fazendo aqui esse serviço. Dois engenheiros florestais, né? A professora doutora Rosana Barbosa, que é a professora da UFAM, especialista em conservação da natureza. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra para nós. Aí Alexandre Garcia, que também é engenheiro florestal, né, empreendedor e gestor de projetos, atuando diretamente com comunidades extrativistas da Amazônia. Seja bem-vindo, Alexandre. Opa, brigadão desde já, ó. Imagina, a gente que agradece aí por vocês terem aceitado o convite, né? É um privilégio tê-los aqui conosco. E assim, para começar, professora, quero aqui, tem uma pergunta aqui bem interessante aqui para fazer para a senhora, que é para a gente dar início à nossa conversa. E aí a gente vai, enfim, proseando aqui nós três. Porque assim, a senhora tem uma trajetória, né, na linha de frente da pesquisa e também na formação universitária aqui da Amazônia. Como é que essa sua vivência moldou a forma como você enxerga a nossa biodiversidade hoje? É uma pergunta bem complexa, né? Mas com o tempo de convivência, assim, com os alunos, com as atividades práticas, principalmente nas áreas naturais, né? Unidade de conservação, áreas protegidas. E aí a gente vai dando maior importância a toda essa biodiversidade, né? E vai aprendendo muito também quando a gente tem esse contato com as comunidades tradicionais, né? Que tem muito a nos ensinar. Eu acho que eles ensinam muito mais a conservação desses recursos, né? Do que as próprias pessoas da cidade, né? Então, a gente vai aprender. Eu aprendi muito, né, na convivência, principalmente vivendo a engenharia florestal em todos os cantos, não só da cidade, mas fora da cidade, sobretudo. Muito bacana. E você, Alexandre, você é engenheiro florestal, né? Já te apresentei aqui, todo mundo sabe aqui, mas eu quero saber o seguinte, como é que você enxerga a sociobiodiversidade ou a biodiversidade da Amazônia? Como que é a sua visão? Primeiramente, mais uma vez, agradecendo aí a oportunidade, né? E falando aí da parte de engenheiro florestal, a gente acaba atuando em várias etapas, vários vértices dentro do território, né? Sou engenheiro florestal, como o comunicador Sérgio falou, sou engenheiro também de segurança no trabalho, mas também com atuação aí em vários territórios, né? Seja ali do Atumã, da Resex Ituxi, da RDS Igapuaçu, e na sequência também ali na Resex Médio Juruá, hoje em dia atuando desde das áreas ali do território do Baixo, Médio e Alto Juruá, e também junto aos territórios indígenas, né? Ali perto de Itamaraty, né? Do Rio Xeruã, o povo Deni, né? Então a sociobiodiversidade e a biodiversidade, na verdade, ela acaba integrando não só essa parte, vamos dizer, do que a gente consegue ver, né? Como os livros ou outras coisas conseguem atrelar, né? Não só ali as plantas, os animais, né? Mas tudo ali que se conversam entre si, né? E a gente acaba atrelando mais vamos dizer, uma palavrinha que seria a sociobiodiversidade, né? Porque hoje em dia a gente não consegue falar de floresta em pé se a gente não falar de fato das comunidades tradicionais. Esse é um ponto. E vocês dois têm atuação em projetos de base comunitária, né? A professora tem atuação em Baixo Rio Negro com projetos de base comunitária de turismo, né? E o Alexandre também lá no território do Juruá, que ele acabou de contar. Então são trabalhos que unem o conhecimento tradicional das comunidades à análise da nossa floresta. Então assim, eu quero que vocês falem sobre como que esses projetos de base comunitária, como que eles mostram caminhos viáveis para conservação da nossa biodiversidade. Bem, é claro que quando nós estamos lá nas comunidades, sobretudo, né, a gente tenta sempre entender qual o mecanismo deles, né, como é que eles atuam, qual é esse lado mais de relação dele com o meio ambiente, para entender, para a gente adentrar o mundo deles. Uhum. A ideia da aplicação da engenharia florestal, né, nas nossas expertises, não é mudá-los, mas
potencializar aquilo que eles têm de melhor, né? Ver o que eles têm a oferecer, o que eles trabalham e como transformar isso em qualidade de vida para eles, né? Hoje fala muito das ODSs, por exemplo, né? A gente sabe que todos os trabalhos, pesquisas voltados para essa finalidade, sempre pensando nos objetivos da ODS, diminuição da pobreza. Quando a gente trabalha nas comunidades, pelo menos uns 4 dos objetivos, a gente está trabalhando com eles. E aí, no campo florestal tem uma infinidade, né? Tem a questão do extrativismo, dos sistemas agroflorestais, ajudá-los a recuperar suas áreas para ficar mais, diminuir o tempo de recuperação, a introdução de algumas espécies, melhorar o sistema deles. Nós tivemos uma oportunidade de fazer um trabalho lá no Jatuarana e lá no Mainã, né? Fica onde? Fica no Puraquequara, do lado oeste, então é uma área ribeirinha. E aí foi interessante porque eram comunidades que queriam se apropriar do conhecimento do crédito de carbono, né? Tão falado, crédito de carbono. E aí eles queriam saber, até para se proteger e ver como é que eles podem fazer. Então nós fizemos um projeto lá desde o início de oficina, para saber qual o papel das comunidades, como é que eles podem fazer, como é que eles podem gerenciar e como que eles podem lidar com as empresas que compram os créditos de carbono, ter barganha de negociar. E eles participaram de todas as etapas, inclusive do inventário florestal. E uma outra etapa foi justamente ensiná-los a fazer o inventário florestal, coisa que só está dentro da academia, né, com os engenheiros florestais, né, no campo do trabalho. E hoje eles estão se apropriando desse conhecimento, né? Olha só, a academia adentrando o mundo deles e eles assim, aprendendo, e nós aprendendo com eles e eles aprendendo com a gente, tendo essa harmonia, né? E o quanto que eles têm que oferecer, o conhecimento que eles têm lá do ambiente que eles vivem é infinito, coisas que a academia tem muito a reconhecer e aprender também. Alexandre, qual que é a tua visão? Eu creio que a gente chega assim como um elo agregador, né? A gente no caso, as pessoas técnicas, né? Mas como pegando um pouquinho do gancho do que a professora falou, né? A gente chega ali para potencializar do que eles já fazem perfeitamente, vamos dizer assim, né? Então, puxando também para uma área que a professora tocou bastante, a área florestal, né? Onde eu atuei aí por, creio, 3 a 4 anos com as comunidades também, plano de manejo florestal comunitário, né? Tanto na Resex Ituxi, do Rio Ituxi, né, do povo ali de Lábrea, no sul de Lábrea, né, também no Médio Juruá também tem o plano de manejo florestal comunitário, né. Então trazer essas informações que a gente justamente absorve na academia, né, trazendo e atribuindo, qualificando as pessoas ali mesmo, né, a prestar um serviço que eles mesmos podem desempenhar, né, através de um romaneio, que são as partes mais técnicas aí, a partir do momento que você derruba uma árvore, ou até mesmo ali a qualificação de um direcionamento de queda de uma árvore para evitar acidentes, né? Então a gente chega muito mais com essa característica, né, de posicionar ou de qualificação técnica, né, para que, vamos dizer, aumente a produtividade, né, aumente ali o retorno, né, financeiro, que é uma das coisas que a gente mais pega dentro da gestão de projetos, né, que é a parte do retorno financeiro e a geração de renda para essas famílias, né. Interessante. Então, fazendo um resumo aqui da fala de vocês dois, vocês atribuem ao conhecimento técnico da academia ao conhecimento da vivência dos comunitários, juntando tudo e trazendo, assim, criando assim, um ecossistema que tenha esses dois conhecimentos. Indo por esse lado, mais ou menos, certo? Sim. Tem um trabalho que nós realizamos lá na RDS do Rio Negro, na comunidade do Tumbira, que eu achei muito interessante, porque nós, engenheiros florestais, geralmente gostamos muito de trabalhar na área de terra firme. Então, a várzea e o igapó é um campo muito desconhecido do engenheiro florestal. E aí uma aluna resolveu fazer uma pesquisa sobre as espécies de ocorrência e qual o uso dessas espécies, porque elas têm um uso importante para de árvores. Árvores, né, arbóreo, né, as árvores lá do igapó.
E aí foi fantástico, porque nós entramos com a identificação das espécies, o nome científico e o nome tradicional, e aí nós levamos para os comunitários, principalmente os mais antigos, que atribuísse o uso. E aí foi fantástico, porque tinha espécie que tinha atribuição de 3, 4 usos, né? Que era, além de medicinal, era de alimentação humano, era de alimentação da fauna, para remédio caseiro, sabe? E artesanato também, né? E eu achava fantástico, porque é um campo que a gente conhece pouco, né? Se a gente for procurar na literatura, algumas espécies, você vai pegar a informação de determinada espécie e não se sabe. E aí a gente vai buscar esse conhecimento lá no tradicional para qual o uso dessa espécie. E ela, inclusive, publicou numa revista, né, e esse resultado, e foi fantástico. E nós levamos, porque outra coisa é que as nossas pesquisas não fiquem somente lá na academia. A gente vai na comunidade, coleta e depois esquece a comunidade. E nós temos essa preocupação sempre de fazer a devolutiva, levar os resultados, né, e mostrar para ele, que isso aqui é o potencial de vocês. E fica tudo documentado para uma melhor gestão da própria comunidade. É interessante você trazer esse aspecto do uso, né, das espécies, porque o Alexandre, inclusive, trouxe alguns produtos aqui, que o Alexandre também é empreendedor, né, de produtos que vêm da sociobiodiversidade. Né, aqui a gente tem... O que são esses produtos, Alexandre? Apresenta pra gente. Primeiramente é a Buriti Aromas, né? A Buriti Aromas... Pela câmera ali, ó. A Buriti Aromas, ela veio com a intenção justamente de qualificar, capacitar e também trazer essa parte técnica para as comunidades que tanto precisa através desses projetos, né? Sim. E também transformar esses insumos e esses cheiros, né, que a gente sente só aqui no nosso território, que é o Amazonas, é a Amazônia, né? Transformar em perfumes, em hidratantes, né? E também trazendo alguns poderes fitoterápicos, né, já comprovados, como a mandiroba, a copaíba, né? E a manteiga do murumuru. Que aí também associa o conhecimento de quem tá lá, né? Com certeza. E aí aplica em produtos que vêm da sociobiodiversidade. Então aqui, na prática, a gente tem o que vocês falaram agora há pouco. São cadeias que já existem, né? Cadeias ali, vamos dizer, das oleaginosas, né? Sim. Que tem a copaíba, que tem a giroba, né? Que tem o murumuru também, né? Então a Buriti também vem com esse incentivo, né? E a Buriti também é uma coisa assim, que tipo, muitas empresas que a gente vem falar da Amazônia, né? Se veste de verde, mas não é Amazônia. E eu posso bater no peito, né? Eu sou amazônica, eu sou do Amazonas, eu sou da Amazônia, né? E esses produtos estão saindo da mão de uma amazônida, né? E, tipo assim, dizer também, né, que a gente, como aqui da região, a gente também pode galgar o patamar que a gente quiser. A gente pode competir com empresas que a gente quiser, né? Então a Buriti, ela vem trazendo esse impacto não só de visão assim para as pessoas, os negócios da Amazônia saem, né? Mas também a questão dos bioativos da Amazônia sendo propagados para o resto do mundo, né? É interessante. Assim, trazendo já então para esse aspecto dos produtos sustentáveis, vamos dizer assim, quais são as principais dificuldades que você atribui assim? Porque além de representar uma linha de produtos, você também atua em projeto lá no Médio Juruá, aliás, no território todo do Juruá, né, como você falou, principalmente na questão das oleaginosas, né, que são produtos que, enfim, se a gente for falar da cadeia toda, parte da ponta da cadeia vem para esses produtos. Quais são os gargalos, assim, que você acha que, falando de uma maneira geral, assim, sabe, não muito detalhada, mas quais são os gargalos que a gente consegue enfrentar, no caso a gente como projeto, para sair do início ali da base, né, da extração, do agroextrativismo, para transformar aqueles produtos nesses? Sérgio, primeiramente eu creio que seja na parte do incentivo, né? Do incentivo, vamos dizer, financeiro mesmo, né? Que vem justamente esses projetos que são captados justamente para, vamos dizer, direcionar recursos e que possam, de fato, trazer uma estrutura melhor para esses lugares. Dando um exemplo, tipo, temos usinas no território do Médio Juruá, assim como território do Ituxi e do Purus também, né? Temos usinas, no caso, comunitárias, né? Só que essas usinas, para você processar um óleo, no caso, um óleo de andiroba, alguma coisa assim, você tem que ter maquinário,
maquinário bom, maquinário que aguente, né? Ou que processe uma quantidade que no caso seja escalável de fato, né? Que tipo de maquinário? Ó, um exemplo só, uma prensa, né? Uma prensa que ela possa processar aí 300 kg de matéria-prima por dia, né? Uma prensa dessa ela está custando no patamar de R$700 mil, né? Você acha que a gente conseguiria, visualizando aí a parte de empreendedorismo mesmo, de base comunitária, vendendo baldes ou alguns quilos de andiroba ou manteiga de murumuru, a gente não conseguiria, por conta que, de fato, o negócio tem que se iniciar e tentar pelo menos se estruturar para que seja algo sustentável, né? Então, esses projetos vêm com muito esse objetivo, né? De consolidar uma parte de estrutura, consolidar uma parte de capacitação, né? E consolidar também um corpo técnico para que possa responder ali pelas instituições de base também comunitária. Sim. Qual que é a sua visão, professora, em relação a essa atuação? Porque a gente sabe que tem vários projetos que atuam, inclusive boa parte deles transforma mesmo a matéria-prima que vem dos territórios em produtos como esse. Qual que é a sua visão, assim, atuando com pesquisa? Que a senhora acha que é uma problemática, que pode vir a ser uma problemática, ou que é uma problemática muito, muito frequente no meio desse processo? Aí no meio desse processo tem muitos gargalos. Muitos gargalos. Até chegar, por exemplo, ter uma empresa, uma startup, para chegar a ver esse potencial já é um gargalo, porque imagina que até nos produtos básicos da floresta, como é que eles produzem, é uma dificuldade de logística, né, de valoração do seu produto, porque são produtos que por mais que é da floresta, ou que eles plantaram, que eles produziram, existe um esforço físico, é um trabalho de tempo, né, e tá ali tudo mais, e você não vê uma valorização daquele produto, né, seja que ele produziu ou seja que ele coletou na floresta. Né? Então, é muito válido esses trabalhos, acho que está se expandindo muito, algumas startups, né, trabalhando com produtos da sociobiodiversidade, mas ainda é um caminho muito longo. Nós temos uma rica biodiversidade, né, de espécies aromáticas, aquelas que nem conhecemos ainda, por isso que é importante esse conhecimento tradicional. Tanto é que, quando eu falei agora há pouco daquele trabalho da Luna lá no Tombira, foi uma provocação de uma comunitária, uma liderança muito importante feminina, disse: professora, a juventude hoje já não se interessa muito com esses produtos da biodiversidade, né? Porque antes era passado de geração em geração e hoje a atual geração já nem gosta de ir para a floresta com o pai, né? Aquele conhecimento, antes de morrer, pelo menos está documentado. Então a gente tem uma infinidade, né? A floresta, ela tem esse potencial. Se a gente pensar em tudo que nós temos aqui, tudo é matéria-prima da onde? Da biodiversidade, né? Esse plástico, esses metais, tudo vem da natureza, né? Então, eu acho que a Amazônia tem muito a oferecer, né? Nós temos grandes produtos que têm alta valorização. Se a gente pensar que o açaí deu um salto nos últimos 10 anos, né? E é um produto até internacional, o cupuaçu, e tem outros produtos, né, com grande potencial. Eu acho que o trabalho do companheiro aqui e de outras startups, transformar isso aqui em produto e ajudar a valorar, né, esse produto lá para as comunidades tradicionais, melhorando a qualidade de vidas. E é um processo muito grande também, porque nossas comunidades são pessoas muito simples, ele não tem um espírito ainda de empreendedor, mas que isso pode ser construído junto com eles. Isso que é interessante, que entra esses conhecimentos, que não é só da engenharia florestal, mas tem muitas outras áreas do conhecimento envolvidas, inclusive a comunicação, né, para poder expandir todas essas informações e esses produtos para a sociedade. Legal. Então, assim, como é que a gente consegue fortalecer esse elo da pesquisa acadêmica com os projetos de base, assim, em empreendedorismo? Como é que vocês avaliam isso? Que difícil. Lá na universidade nós temos um curso chamado Engenharia de Alimentos. E aí tem um professor que trabalha no mesmo prédio que eu. E aí ele começa a fazer vários testes com produtos da floresta,
aí faz licores, faz biscoito, né, biscoito de pupunha, e aí vai assim, vai ter uma infinita de possibilidades. E coloca os alunos para fazer isso. Né? E aí os alunos, inclusive, são até... tem uns testes que eles fazem de paladar, de cheiro, essas coisas, porque antes de colocar no mercado um produto desse, passa por um critério de aprovação. Sim. Do consumidor, né? Quem somos nós. E aí, inclusive, o professor faz teste também, né? Ele diz, pô, mas isso aqui não está com cheiro bom, não, né? Tem que melhorar. Mas ele faz de forma gradual, ao ponto que chega um produto para o mercado de boa qualidade. Né? Então, a gente trabalha junto lá com a engenharia de alimento, na medida que a gente indica um produto e eles vão lá, vamos testar esse produto. Eu acho que isso também está crescendo muito essa área, né? Fazendo propaganda para a engenharia de alimento, mas eu acho que casa muito bem, como eu falei, né? Nenhum produto ele vai estar no mercado sozinho, né? Com uma linha de conhecimento, são várias linhas de conhecimentos ajudando, inclusive a química. Né? Você Sim. tem que fazer o teste químico para não dar problema de doença, de coceira, né? Alergia. Então tem todo... Para chegar a um produto desse, passa por um caminho, e às vezes não é um caminho muito curto, né? Sim. Né? Mas chega, e o que é importante, isso vai transformar a vida de muitas pessoas. E Sérgio, complementando também, né? A gente está aqui do lado da professora, e hoje em dia a gente, como empreendedor, a parte de projetos também, né? A gente depende muito da universidade. Sim. Né? Só um exemplo para você, né? A gente estava pensando em lançar um produto, um shampoo, né? Que tivesse ali suas características, né? Que fosse também utilizasse a manteiga de murumuru como base, entre outras coisas. Vamos orçar tudinho, né? Vamos ver testes, né? E aí é basicamente 2 anos de teste, você investindo naquilo. E aí que vem, vamos dizer, o fator mais agravante, né? 900 mil para você lançar uma linha de shampoo. Tá entendendo? Ou seja, não é que eles vão produzir, é só que, tipo, vão validar a tua fórmula, tá entendendo? E através disso que a universidade, com certeza, ela consegue entrar, né? Através desses testes, através de, tipo, de implementar, de fato, né? Vamos dar apoio também à startup ou fazer estudos, né? Que possa implementar ou seja aprovado algo, né? Eu acho que até aproveitar também a universidade, né? O FAM, a UEA, que trabalham muito em parceria também com os empreendedores pequenos, médios, né? E grandes também, não tirar algum desses aí, né? Mas agradecer, né? Pela essa etapa. Já pensou você, com uma parceria, você consegue, vamos dizer, 0,800 com uma universidade, ao contrário disso daí, você vai ter que pagar 900 mil. Aí eu, como pequeno empreendedor, o que vai acontecer? Eu vou parar ali, né? Sim. Então vai ser um negócio que vai ter que parar por conta de recurso mesmo, que não vai conseguir girar. Entendi. E o empreendedor, ele só está esperando. Isso aqui tem grande potencial, tem um teste, e se a universidade indica, olha, esse produto tem futuro, já passou pelos testes sensoriais, né? E ele tem grandes propriedades, né, que vai fazer bem, né, para a sociedade, quem vai consumir. E aí eu tenho certeza que o empreendedor vai comprar a ideia e vai lançar no mercado. Com certeza. Né? Porque o empreendedor tem essa habilidade, competência para fazer isso. Né? O professor não vai fazer isso, né? O professor só sabe dar. Não, que isso, pelo amor de Deus. Mas é importante ter também essa parceria com essas empresas, né, startups, para poder colocar esse produto no mercado. Eu quero falar agora da ausência de algumas espécies que algumas regiões aqui do estado, principalmente, que é o estado, né, por onde eu ando por aqui, né? Algumas localidades aqui do nosso estado já estão enfrentando. Por exemplo, aqui no Baixo Negro, ali do outro lado, professora, na Poranga Conquista, eles enfrentam ali, eles notaram que está ausente a Itaúba, né? E alguns projetos, né, de restauração ecológica, até mesmo lá no Juruá, no Baixo Negro, têm atuado para trazer de volta, né, algumas espécies que a gente sabe que vai precisar de bastante tempo e alguns cuidados a mais, né, como forma de devolver para aquele ecossistema. Como é que vocês avaliam a atuação? Assim? O que vocês acham que precisa ser feito? Ou, não sei, se vocês, enfim, professora Alexandre, atuando aqui nos projetos,
Como é que vocês avaliam esse cenário, assim, da questão da restauração ecológica, até produtiva mesmo, sabe? Trazer aqui algumas espécies também que, de fato, vão crescer em menos tempo e que vão trazer aqui um retorno produtivo ali para quem mora. Olha, também é um grande desafio, até porque dentro da engenharia florestal, nós trabalhamos, por exemplo, áreas de manejo de silvicultura. Grande parte das nossas espécies não conhecemos a silvicultura dela. Nossa. Por exemplo, e a gente sabe que a distribuição das espécies na floresta é diferente. Na medida que a gente vai fazer um inventário florestal, a gente pode, a cada, 2 metros, a gente topa com uma tamatá, que é uma Sclera coreácea, né? Uma das Echeleria. Agora, a Itaúba a gente não vai encontrar. A gente vai encontrar ela aqui ou a outra aqui, sabe, a 1 quilômetro. Sim. Então, a ocorrência dessas espécies, ela é diferente na floresta. E aí, até o manejo tem que ser pensado, né, obedecendo essa ocorrência das espécies, que é o critério que vem sendo adotado no manejo florestal. A outra, para fazer plantio, por exemplo, plantio dessas espécies. Para fazer um plantio, tem que conhecer qual o melhor tratamento silvicultural. Sim. Será que é meia sombra? Vai aquela coisa desde o início lá do viveiro florestal, né? Ou então da germinação da semente. Então, como fazer isso, né? E a gente sabe que dentro da germinação já tem um problema, pode dar fungo, aí não vai vingar. Aí no viveiro pode ser atacada por pragas, doenças. Então, existe, que a gente chama disso, um processo de conhecimento dessa espécie silvicultural. Sim. Até no campo, quando a gente saiu do viveiro, vai para campo, e a gente tem que acompanhar como que ela vai se comportar. Então, é preciso a gente conhecer mais as nossas espécies, né? Sempre falo para os meus alunos, a gente conhece muito pouco das nossas espécies. A gente tem algum sucesso de plantios florestais experimental aqui no Amazonas, Pará está mais adiantado com algumas espécies, mas aquelas espécies que precisa mesmo, por exemplo, essa Itaúba, aonde que tem plantio de Itaúba? Eu desconheço. Eu também. Eu desconheço, mas é importante a gente começar a pensar nisso. Né? E tem gente... Qual algumas alternativas que as pessoas fazem também? A busca na floresta de plântulas, né? Mas a floresta precisa de plântulas também, porque ali está a sucessão florestal. E aí, se uma morre, essa daqui que está no banco de plântula vai crescer. Mas é preciso conhecer todo esse processo de silvicultura da espécie para plantio. A gente já começou, a gente não está do zero, mas a gente precisa pegar um universo maior de espécies. Nós temos... em torno de 250 espécies por hectare de diferentes, né, que a gente faz no inventário. É bastante. É muita. E a gente conhece muito pouco. E geralmente se conhece só aquelas que está sendo utilizado mais no mercado, mas a gente não repõe. A gente só vai poder repor isso quando a gente começar a plantar a floresta. Né? Inclusive o professor Onel fala, a gente tem que plantar a floresta, né, amigos? A gente tem que plantar a floresta, né, mas precisa conhecer como que ela vai se comportar no plantio, que é diferente na floresta. Sérgio pegando um pouquinho o gancho também, mas eu acho que contextualizando para o outro lado, né? Você falou da Itaúba, né? Então, Itaúba, só contextualizando um pouquinho na nossa região, né? Uma espécie assim que brilha os olhos só da pessoa falar, né? Então, tipo, o barco é de Itaúba, já é um valor maior agregado. A mesa é de Itaúba. A mesa é de Itaúba, Imagina, né? você tem uma Os mesa de esteios da minha casa, as linhas são de Itaúba, né? Então, foi uma, vamos dizer, uma cultura mesmo, né? Que de fato veio de lá de trás, mas por falta dessa também essa, vamos dizer, essa diversidade do conhecimento, vamos dizer, de quem mora ali no território, né? Sim. De outras espécies também que poderiam também casar ali dentro, né? Falaram um pouquinho do plano de manejo, né? E do plano de manejo eu estava no plano de manejo florestal comunitário do Ituxi, e aí lá estava em exploração, né? E aí antes de a gente fazer derruba ou qualquer coisa, a gente faz o teste de oco, né? Então ali basicamente fez de 10, né? De 10 do que foi aprovado na UTEX, né? Para fazer a derruba. Todas as 10 deram oco. Tá entendendo? Então ainda tem várias situações. Apesar de você encontrar uma Itaúba, ela ainda vai dar oco, né? Sim. E aí, o que vai valer a pena se, tipo assim, um comunitário mesmo, se não tem esse saber técnico, né? De derrubar, ou fazer um teste de oco, né? Ele vai derrubar uma árvore que poderia estar ali florindo, né?
disseminando semente, outra situação, e ele vai derrubar, né? Uma coisa que poderia estar ajudando ali, vamos dizer, com uma pós-semente, alguma outra coisa assim. Com o objetivo, vamos dizer, de sanar, né? Hoje em dia vem muito esses programas de recuperação, né? Recuperação florestal, de sistemas agroflorestais, né? Inclusive a gente trabalha, e um dos objetivos lá no Médio Juruá hoje em dia, dentro desse projeto que a gente está atuando, é implementar 40 hectares de SAF, né? E com todo esse contexto, né? Com espécies que sejam relevantes para dentro do território, como é o açaí ali, para eles é uma brincadeira, Deus não saiu o açaí na terra, né? Então, implementando outras situações também. O território é muito forte em oleaginosa, beleza, vamos plantar também a giroba, que já é um dossel mais alto, né? Então, tipo assim, temos essas características que temos, vamos dizer, a possibilidade, né, de ser aplicado um novo outro jeito, né? Mas tudo também cabe na questão desses projetos também chegar lá na ponta. Que aí é a dificuldade. Aí que é a dificuldade. Gestão logística e territorial nossa aqui é um fator que ele é determinante. Com certeza. E sem contar com a exploração ilegal, que vai levando tudo também. Ainda tem isso. Eles são os maiores, o que prejudica mais o desmatamento, né? A exploração ilegal das madeiras. E aí, pegando essa fala também, já se aplica em várias outras coisas, não só na parte da cadeia da madeira, né? Que hoje nesses projetos que a gente atua com pirarucu, manejo de pirarucu, né? A gente atua com SAF, a gente atua com oleaginosas, a gente atua com comércio ribeirinho dentro do território, né? Então, você falar de madeira, madeira legal versus madeira ilegal, a venda dela tá lá em cima, né, cara? A mesma coisa que você falar do pirarucu, né? Sim. O pirarucu hoje em dia é manejado lá no território, tem toda a questão de logística, para chegar aqui em Manaus caríssimo, né? Pensa só numa logística do Juruá ali, que são basicamente 7 dias de barco, de balsa, né? Para chegar até aqui em Manaus, adentrar no frigorífico, ser beneficiado, né? Como que a gente vai competir num valor de 35, 40 reais com aquela pesca ilegal que eles estão vendendo ali a 20, 15 reais? Né? É muita coisa a ser pensada e eu creio que nessas falas eu tento enfatizar que os projetos vêm para isso, né? Implementar capacitação, implementar também logísticas, né? Para ajudar, é uma ferramenta, na verdade, né? Para implementar e ajudar a ter esse apoio aí dentro dos territórios, né? E até também na questão, quando se degrada muito, por exemplo, a questão do comércio ribeirinho, né? Que viabiliza ali uma logística gigantesca de vários produtos para chegar lá no Juruá com preço daqui da capital, né? Isso. Então, assim, com a floresta degradada, crise climática, 2 anos de seca seguido, como que viabiliza o comércio ribeirinho sem o rio? Sem o rio, e como a gente viabiliza isso sem projeto? Sem projeto. Né? A gente não consegue, já pensou, professora? Reflita comigo. Todo esse material, temos, vamos dizer, 10 ali que seria você andou bastante também em comunidade, né? Cada comunidade dessa geralmente tem um mercadinho, né? Só que esse mercadinho ele é de uma associação, e o objetivo dessa implementação desse programa é que o mesmo arroz que eu compro aqui, vamos dizer um exemplo, né, de R$4, chegue lá naquele lugar que daqui para lá é 8 dias e de lá para lá mais 2 dias. Né? Estamos falando aí de 10 dias. Como que a gente vai entregar esse arroz a R$4 lá também? Né? Então, sem projeto, hoje em dia, a gente não consegue também, vamos dizer, implementar algo sustentável, né? E aí também, se a gente não tiver o projeto, já pensou essas famílias, elas não vão conseguir consumir o que a gente tem a possibilidade de ir ali no mercadinho, no supermercado, e conseguir, né? Então temos todas essas dificuldades, né? Mas acho que o primeiro que sempre se elenca nesses territórios bem remotos é a questão de logística, né? Realmente. Professora, a senhora tem algo a contribuir em relação a essa fala da logística? Não, eu acho que esse é o maior gargalo. É o maior gargalo mesmo, porque o rio é tudo para eles, né? É o meio de subsistência, é um recurso essencial para a sua vida, né? Porque a água, toma banho, bebe, né? São as nossas estradas. Sim. Então, para eles, até para as coisas básicas, o rio é essencial, né? Para ir para o médico, as crianças para ir para a escola. Então, o rio, sem dúvida, a gente viu comunidades de 2023, 2024 isoladas. Nunca imaginávamos que o maior rio do mundo em volume de água
ia estar seco, né? Foi desolador ver comunidades passando sede, né? Comunidades ribeirinhas, sem se deslocar para vender seus produtos. Justamente, aí implementa mais isso dentro, né, Sérgio? Tem essa dificuldade logística e o único lugar, e o único meio de transporte que a gente consegue é fluvial. E aí, vamos dizer, é cancelado. Como que a gente chega? Como que chega? São desafios. Todos esses desafios já voltam de novo para aquela questão que é o tema do podcast de hoje, que é a questão da biodiversidade aqui na Amazônia, né? Então, a gente enfrenta todos esses aparatos, todos esses problemas, gargalos imensos para conseguir viabilizar alguns projetos, para poder atender algumas comunidades, para fazer com que elas sejam autossustentáveis hoje, para os dias de hoje, porque, assim, como a professora falou, o rio é a base do sustento, ali está o alimento, é a estrada, então, a logística, né, para sair, para chegar, produtos, pessoas, e aí ela fica sem. Aí complica bastante. Então, não tem como. E até também sem rio não tem floresta, né? Sem chuva pode até ter o açaí lá para vender, mas como é que ele vai vender o açaí dele? Justamente. Como ele vai escoar isso? Como é que ele vai escoar? 2023, 2024, tem gente que o produto dele apodreceu. Sim. Né? Porque não tinha como levar, infelizmente. Então, assim, quero trazer também, então, uma outra pergunta para vocês, associando também a questão da bioeconomia, né? Como que a gente consegue abraçar as comunidades tradicionais, né? Vocês já falaram bastante, mas gostaria que vocês contribuíssem muito na questão do fortalecimento. Como que a gente consegue abraçar, fazer uma aliança entre as comunidades tradicionais, né? Com a bioeconomia, né? Por exemplo, um produto como esse, que também é resultado da bioeconomia, né? E para que isso fortaleça também a questão da sociobiodiversidade. Quer começar, Alexandre? Pode começar, professor. Fique à vontade. É assim, jamais um comunitário vai olhar aquele produto. Pô, eu tenho buriti lá no meu baixio. Eu tenho um buriti. Mas eu não sabia que poderia virar um gel, sim, virar um hidratante, um perfume, né? Eu não imagino. Então, nesse caminho todo, ele sabe que ele tem um produto que tem potencial, mas como transformar isso realmente rentável para ele, né? Eu imagino que as comunidades, eles não querem ficar ricos, mas só querem ter melhor qualidade de vida. Eu acho que isso é válido. E aí ele não sabe esse processo. Por isso que é importante a chegada dos projetos para poder não ensinar, trocar esse conhecimento. Porque eles não são empreendedores, eles não são estudiosos que vai transformar isso, mas se ele tem a matéria-prima e eles podem fornecer a matéria-prima e valorar esse matéria-prima para eles, já ajuda muito no desenvolvimento deles. Isso é um ponto. E o outro ponto também, que eu acho que é válido, se ele vai começar a utilizar esses recursos da biodiversidade, tem que pensar que ele não vai exaurir esse produto da biodiversidade. Até para isso nós temos, dentro da engenharia florestal, o manejo não madeireiro. Sim. Porque pensando que eu não posso coletar tudo da floresta, né? Porque eu tenho que pensar no futuro. Então, até isso tem que ter um manejo não madeireiro para ter esse produto da biodiversidade, ou castanha, ou qualquer um outro produto da floresta para essa finalidade. Ou então ajudá-los a fazer um sistema agroflorestal. Mas, às vezes, a gente tem que pensar a comunidade para ver se ela quer isso. Exatamente. Eu tive uma experiência de uma prática de campo lá no Atumã, na RDS do Atumã, chamada Comunidade Maracarana. E aí, a instituição do Estado esteve presente lá, fizeram para eles o manejo florestal em pequena escala, para eles, comunitária. E fizeram todo o potencial de madeira que eles tinham, mas eles disseram, mas eu não vou querer vender minha madeira, não tenho interesse, deixa a madeira aí. E aí fizeram uma unidade demonstrativa de sistema agroflorestal. Mas eles continuam com roçado, porque eles acham bonito, mas não é aquilo que eles queriam. Ou então não sei se
se houve, tipo, não um convencimento, uma aceitação deles no início, né? Sim. Porque eu chegar com um projeto e dizer assim, eu não tenho o que impor. Será que eles vão querer? Porque se eles não quiserem, ou então eles, não, estou satisfeito com a minha roça, como essa comunidade falou. Não, eu quero continuar fazendo minha rocinha, minha mandioca, minha macaxeira. E tem lá o sistema agroflorestal, mas não me serve para nada para eles. Tipo assim, tá lá, mas não está gerando renda. Mas eu achei interessante porque tem que saber o que eles querem, se eles vão querer abraçar, porque se um projeto para dar certo, eles têm que querer. E se eles não quiserem, não tem como. A mesma experiência também foi uma instituição esteve lá presente e fez uma pousada, porque ali é uma área muito rica de turismo de pesca. E aí tem umas pousadas que são particulares na próxima, e elas que hospedam os pescadores que vêm de toda a região do Brasil, internacional. E aí eles tinham uma pousada. Aí tinha uma senhora que era tipo a gerente, mas não capacitaram. E estava abandonado. Quando eu fui lá, a cozinha fantástica, toda equipada com os utensílios, né, de cozinha, as pequenas pousadinhas lá, o chalezinho. Não tinha um único visitante lá. Então faltou, né, mais uma introdução de receber esse visitante lá. Que não pode não ser só de pesca. E a área tinha um potencial grande para outro turismo de base comunitária. Tem uma cachoeira lá. Então faltou fazer essa exploração. Não é fazer por fazer, tá aqui, se viram. Não é isso. Né? A gente precisa caminhar junto com eles até o momento que eles se sintam independentes. Uma Mirauá é um exemplo. Até hoje, a ajuda externa ainda está presente pela fundação que existe lá. Né? Porque hoje eles estão transferindo o conhecimento da parte mais administrativa, de contábil, querendo ou não, tem essa parte que eles estão se apropriando agora dessa fase. Os outros eles já estão tomando de conta perfeitamente. Mas já tem mais de 20 anos, eu acho, com esse processo de transferência de toda essa gestão. Entendi. Professora, quando a senhora fala de manejo não madeireiro, explica um pouquinho sobre o manejo não madeireiro, só para ficar bem claro aqui, para quem está assistindo, talvez não saiba do que se trata. É o não madeira. Geralmente é coleta, é fibra, né? É fruto da floresta. É o não madeireira, que eu vou utilizar esses produtos, aquilo que a árvore está oferecendo para mim. Às vezes é até sem ser a madeira. Sem ser a madeira. Às vezes é uma liana, né, que tem uma fibra interessante, né, é o fruto, como eu falei. Deixa eu ver, a semente também é um não madeireiro. Então é tudo aquilo que vem de uma árvore, né, que a gente chama arbóreo, e que pode ser utilizado para biodiversidade, como é o caso aqui, né, do produto do companheiro, que é o buriti. Você está fazendo uso a partir do fruto. Entendi. Né? E parte desse... Por que é o não madeireiro? Né? Porque você tem que deixar, além de semente, de fruto que vai germinar e que vai estar lá no banco de plântulas, outras, a fauna se beneficia desse produto, ela precisa da alimentação. Então, vou ter que deixar, não vou coletar tudo, é não madeireiro. Se tem um indivíduo que está... se tem 3 indivíduos, eu só vou coletar de um indivíduo. Porque esse aqui é para perpetuação da espécie e para a fauna se alimentar. Existe todo um ecossistema, então. Todo um ecossistema. Sim. E você, Alexandre, contribua aqui com uma fala sua. Tem mais propriedade. Trabalha com extrativismo. Que isso. Então, esse aqui é um forte exemplo de um manejo não madeireiro. Não madeireiro. Os produtos que são da floresta sem precisar derrubar a espécie árvore. Eu creio que só adicionando talvez um pouquinho mais, né? Uma coisa bem didática, né? Seria tipo a semente da andiroba, né? A semente da andiroba, ela é um produto não madeireiro, né? Então que você pega ali, você coleta e você transforma ele em óleo e acaba virando aí um produto da sociobiodiversidade, né? Assim igualmente o óleo da
da copaíba, né? Que você extrai diretamente ali no tronco, né? Então, tipo assim, você não precisa derrubar de fato a árvore, né? Para que de fato ela gere uma renda ali, né? Então, vai muito por esse princípio de, a partir das sementes, a partir das fibras, a partir dos cipós, né? Você consegue também gerar renda. A gente falou aqui de produtos comerciais, mas existem outros aspectos que a bioeconomia, aliás, que a biodiversidade dispõe para toda a sociedade, né? Vocês conseguem mensurar, assim, outro produto ou outra característica, outro resultado que a biodiversidade traz para a gente, que não seja um produto como esse ou outro produto físico, assim? Nossa, olha que nossa história do Amazonas partiu de um produto não madeireiro, que foi a seringueira. Seringueira. Né? A seringa já não foi na semente, mas já foi o quê? O látex dela. Sim. Então, que transformou a vida do amazonense. Nossa região foi uma das primeiras universidades. Nós tivemos primeira cidade o Teatro energia elétrica, a energia elétrica. Tudo um produto, né, do extrativismo e que é um produto não madeireiro. Então, o produto não madeireiro, ela alavanca a economia de um país, como alavancou na época, né, da seringa. Infelizmente, foi biopirateada, né? Sim. E aí levou para fora do país, se adaptou muito bem às outras condições, muito parecida. O nosso problema aqui, justamente, por isso que eu falo, tem um comportamento na floresta, ou quando vai plantar é outro, e quando você resolveu plantar, deu a praga, né? E aí, e era muito endêmico essa praga que dizimou, né, as seringueiras, mas ajuda muito, e na época ajudou muito, a alavancar a economia do nosso estado, graças à seringueira, um produto não madeireiro. E abrindo um parênteses aí, né, Sérgio, pensando nessas experiências que a gente tem aí de territórios e tal, falou de Médio Juruá, território do Juruá, né, e aí a gente vê que a seringa, né, o látex já foi, vamos dizer, o símbolo da nossa economia, né, e hoje em dia, eu acho que pouco se fala, mas no território do Médio Juruá, é um território que eles atuam muito ainda com látex, né? E que gera, a gente visita e vê de fato os impactos, né? Positivos que geram ali, né? Então, tipo assim, são casas melhores moldadas, né? A pessoa tem acesso ali a algumas tecnologias, tá entendendo? As organizações conseguem financiar um sistema fotovoltaico para, vamos dizer, sustentar e dar aparelhamento para a energia de uma comunidade inteira, né? Então, tipo, falar disso, eu acho que a gente está falando também de renda para dentro dos territórios, né? E qualidade de vida também, né? Porque o sol faz parte da biodiversidade, né? E um sistema fotovoltaico melhora muitíssimo a qualidade. Tem um outro produto que eu lembrei, que é o pau-rosa, né? Também na década de 90, nossa, o quanto foi extraído do óleo do pau-rosa, né? De forma ainda bem, vamos dizer assim, bem predadora, né? Em toda a região do Amazonas. E ele produz o linalol, né? Que é base do perfume mais caro do mundo. Então, é algo que poderia ajudar na economia, então, pela questão da exploração predatória, ficou na mão de poucos e foi dizimando as nossas espécies. Tanto é que ela é uma espécie com grande potencial, mas hoje ela está protegida porque ela foi muito explorada, principalmente na década de 90, 80, 90. E hoje ela encontra-se protegida, mas tem um grande potencial. Quem tem plantado pau-rosa tem uma poupança, assim, uma riqueza na sua propriedade. Que interessante. Que é pau-rosa, viu? Hoje os estudos estão avançando de como extrair, por exemplo, esse óleo essencial a partir de galho de folha, sem abater a árvore. Porque antes era abater a árvore, se instalava aquelas pequenas usinas dentro da floresta e abatia todas as árvores. Nossa. Desse jeito, né? Bem predador, né? E falando nessa parte de pau-rosa, justamente, né? Já tem esses métodos silviculturais
vamos dizer, melhoria, né? Então, hoje em dia, tipo, não precisa ser derrubado uma árvore, né? No primeiro ciclo ali da árvore, você já consegue fazer as primeiras retiradas através de galhos e folhas, né? Então, tipo, isso também é avanço de tecnologia, né? Porque se a gente ainda estivesse esperando ainda, de fato, ter que tirar da árvore, já pensou? Né? A gente não ia ter mais nada, assim como também a seringueira, né? Se os povos, de fato, né, que estão ali, são os principais pessoas, né, e principal nesse arranjo todo que permanece a floresta em pé, talvez não teria mais muita coisa não, né? A gente pode considerar as comunidades do nosso território os guardiães da biodiversidade aqui da região. Integralmente. Certeza. Maravilha, então. Olha, a gente está chegando ao tempo limite do nosso episódio de hoje. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está assistindo. Enfim, para dar um direcionamento aqui da mensagem, vocês podem falar sobre o que a gente precisa fazer hoje para manter essa biodiversidade viva amanhã. Isso aqui é um desafio nos dias atuais. É conservar toda essa biodiversidade que tem muito a oferecer, desde produtos até uma melhoria climática, né? Não só localmente, mas mundialmente, né? Essa biodiversidade ela tem que ser conservada. Eu não digo protegida, porque conservada você ainda faz uso, mas um bom uso. Sim. Tá? E isso devia ser o pensamento da sociedade como um todo, tanto, né, das cidades, de empresários, de empresas, porque eu não vou dizer que as comunidades, né, porque elas conseguiram proteger, se nós temos muitas áreas protegidas graças às comunidades tradicionais e às terras indígenas. Sim. Porque se a gente for dar um zoom no mapa, onde tem terras indígenas é onde tem mais floresta e provavelmente vai ter muito mais biodiversidade. Então a biodiversidade ela tem uma infinidade de benefícios, né, para a sociedade como um todo, não só para eles que estão lá na base, né, as comunidades, os indígenas, mas para a nossa própria sobrevivência como seres humanos, né? A gente precisa de uma qualidade de ar, a gente precisa de chuva, sobretudo a gente está percebendo que está chovendo cada vez menos na nossa região, e água é vida, né? Quando você tem floresta, você tem a certeza que vai ter água, né? Porque ela produz água, a floresta produz água. A ciência já está mostrando que a floresta produz água. Então a gente precisa manter toda essa biodiversidade, né? Essa infinidade de coisas que nós falamos, produtos e chuva, a vivência dessas pessoas lá, né? Precisa viver, e para a nossa sobrevivência. Alexandre? Rapaz, assim, o melhor jeito de hoje a gente ter floresta em pé é investindo diretamente nessas organizações e botando sempre na visão de quem faz de fato esse serviço ambiental, né? Que são de fato as comunidades tradicionais. Sim. Né? Então hoje em dia a gente precisa de investimentos, né? Hoje em dia a gente precisa de mais projetos ainda que possam ser desenvolvidos dentro desse território, né? E também pegando muito o gancho ali do pod anterior, né? Das fakes e alguma coisa assim, né? Então creio que tem que ser propagado isso, né? Que de fato, aonde o poder público não chega, é onde os projetos, né? Vamos dizer, do terceiro setor conseguem chegar, né? E aí, de fato, querer entender também. A gente quer ajudar o próximo, né? A gente fala de uma economia, mas é uma economia inclusiva, né? Vai abranger nossos companheiros lá no final, lá no último ponto, tá entendendo? Então, ver todos esses vértices que tem, né? Mas eu creio que o primeiro passo para manter a floresta em pé é investindo nessas organizações, é investindo dentro do território, é investindo onde o poder público não consegue chegar. Eu posso só complementar? Claro, professora. Vamos gerar mais engenheiros florestais Boa. para plantar floresta. Com certeza. E para fazer o manejo florestal sustentável. Maravilha. Maravilha, ótima mensagem. Bom, antes eu quero agradecer a participação de vocês. Muito, muito legal aqui. Esse episódio de hoje foi uma verdadeira aula, tá?
E o projeto tem um presente para dar para vocês. Oba! Opa! Do projeto. A mochila, aqui dentro tem alguns produtos. E Alexandre, Show. A professora já tá com boné, inclusive, vai ganhar outro, tá bom, professora? Ei, Sérgio, aproveitando também, né, trouxe esses 2 produtinhos aqui pra você. Olha aí, né? muito obrigado. E a professora que veio aqui hoje. Buriti Aromas. Poxa, não trouxe presente para você. Professora, imagina, sua presença aqui é o nosso maior presente. A aula que a senhora deu. Devendo, viu? Imagina. Bom, e assim a gente finaliza o episódio de hoje. Agradeço a você que está conosco, acompanhando essa aula que a gente teve aqui. Obrigada. E acompanhe a gente nas redes sociais, projeto Ipainung, ipainung.com.br. Tchau, até a próxima. Tchau, gente.